Então, galera, hoje a gente vai resolver um exercício, certo? Vocês têm um parecido com esse para resolver e para mandar para pro. Então, aqui tá a função. Esse aqui é o conjunto domínio. E eu peço o conjunto imagem, a raiz, intersecção e o gráfico da função, certo? Então, eu vou fazer um por um e explicar certinho como é que se faz. A começar, então, pelo conjunto imagem. Lembrando que a função é 2x mais 3. E esse é o conjunto domínio. Então, vamos lá. Então, a gente tem a função, que é f de x igual a 2x mais 3. O domínio, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Esse é o conjunto domínio, certo? A primeira coisa que eu quero é o conjunto imagem. Para obter o conjunto imagem, eu tenho que fazer aquela tabela com as contas. Então, eu vou ter o conjunto x, que ele é o domínio. Então, quem? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Esse é o conjunto x, é o conjunto domínio. Eu tenho a conta, que nada vai resultar no y. Então, é 2x mais 3. Essa é a conta. E o resultado da conta, eu vou obter o conjunto imagem, que é o valor de y, certo? Então, vamos lá. Fazer cada conta substituindo o domínio. Então, é 2x, 2 vezes x. O x, nesse primeiro caso, é o 3. Então, vai ficar 2 vezes o menos 3... mais esse 3 da fórmula, da lei, certo? E assim, eu vou substituir cada um deles. O menos 1, o 0, o 1. Eu vou substituir todos eles pelo conjunto imagem, que é o x, que é esse x aqui, vai ser substituído pelo x de cada um, cada pontinho aqui, certo? Beleza. Agora, para achar o y, é só fazer essa conta. Então, primeiro a multiplicação, lembrando da regrinha de sinal, né? Então, aqui, 2 vezes 3 dá 6, mais com menos dá menos, com mais 3. Sinais diferentes, diminui, 6 menos 3 vai dar 3 e dá o sinal do maior. Pronto, achei o primeiro elemento do y. Próximo. 2 vezes 2, 4, mais o 3, mais com menos dá menos, então, vai ficar 4 menos 3 dá 1 e dá o sinal do maior. Aqui, 2 vezes 1 dá 2, mais com menos fica menos, mais o 3 diminui, dá 1 e dá o sinal do maior, que é positivo. Aqui vai dar 0, então, só sobra o 3. 0 mais 3 é igual a 3. Aqui vai ficar 2 mais 3, que é igual a 5. E aqui 4 mais 3, que é igual a 7. Pronto. Cada número aqui, cada resultado é o valor de y, certo? Que nada mais é que o conjunto imagem. Então, estes números aqui são os conjuntos imagem, são um conjunto imagem. Então, a gente pode fazer até aquele gráfico, vou não pedir para vocês, mas eu vou fazer aqui para vocês visualizarem bem. Os valores de x era menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Os valores que obtivemos com a conta foi menos 3, menos 1, 1, 3, 5 e 7, nenhum resultado igual. Então, ó, para cada y, a gente encontrou o seu... Para cada x, perdão, encontramos o y. Para cada domínio, nós temos uma única imagem. Isso daqui
é o conjunto domínio e esse é o conjunto imagem. Então, quando eu pedir o conjunto imagem, façam essas contas e a gente obtém aqui o conjunto imagem. Menos 3, menos 1, 1, 3, 5 e 7, ok? Agora, eu também pedi a raiz. Bom, a raiz, ela é um ponto lá no gráfico. A gente tem que sempre lembrar disso. Raiz, ele é um pontinho lá no gráfico. Ela fica em cima da linha do X. Se ela é um ponto no gráfico, ela tem um X e tem um Y. Toda vez que a gente falar em ponto do gráfico, a gente sempre tem que saber que tem um X e tem um Y, tá? Como ela tá em cima da linha do Y, do X, perdão, a gente diz que o Y é zero. Que não tem como ficar nessa linha do Y, do X e o Y ser outro número. Então, o Y é zero. E a gente tem que encontrar o valor de X. Para isso, a gente faz aquela conta. Menos B dividido por A, certo? Então, é só fazer isso. Mas, primeiro, eu tenho que saber quem é o A e quem é o B. Bom, a função é 2x mais 3. O A é quem tá casadinho com o X, tá aqui, ó. Então, o A é 2. Não é 2x, é 2. É só que o elemento que tá na frente do A, do X. O B é quem tá solteiro. Quem não é casadinho com nada aqui, ó. 3, certo? Então, agora eu substituo aqui na fórmula. Lembrando que a fórmula, ela tem um negativo aqui na frente do B. Então, vai ficar menos 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Negativo, porque menos dividido por mais dá menos. E zero. Então, essa é a raiz, ó, o zero. Vem lá do Y. Quando eu falo raiz, eu tô falando de um ponto. Se eu falo de ponto, é X e Y. Então, eu tenho que dar o resultado dos dois. Só que para X, eu tenho que fazer a conta. E para Y, eu já sei que é zero. Quando fiz a conta, e é essa a resposta. Ah, posso deixar em forma de fração? Pode. Pode deixar em forma de fração sem problema nenhum, tá bom? Ou divide ou deixa em forma de fração. Dos dois jeitos, a prova vai aceitar, ok? Bom, depois da raiz, a prova pediu intersecção com Y. Tá. Então, até vou fazer do ladinho da raiz para vocês verem a diferença do que é cada uma delas, que é bem facinho, tá? Bom, quando eu falo de intersecção com Y, eu tô falando de um ponto, que nem a raiz, lá no eixo Y agora. Então, a raiz é no eixo X, e a intersecção com Y é no eixo Y. Que, novamente, se eu tô falando de um ponto, eu tô falando que tem um X e tem um Y. Só que nesse caso da intersecção com Y, o X vai ter que ser zero. E a gente vai achar perdão, o X tem que ser zero, a gente tem que achar o Y. Só que, olhando aqui para a função, se o X for zero, vai ficar 2 vezes zero, que dá zero. Quem sobrou? O B. Então, a gente diz que o Y é igual ao B, certo? Então, vamos lá. De novo. 2x mais 3. O A é 2, o B é 3. Bom, aqui, ó, a gente já tem a resposta do X. E para responder o Y, é só saber o valor de B. 3. Só isso. Então, eu quero que vocês entendessem bem essa diferença aqui, ó. A raiz, eu tô falando de um ponto lá no eixo do X. Então, eu só tenho que achar o valor de X, porque eu já sei que o Y é zero. Para achar esse valor, basta fazer essa conta. Menos B dividido por A. Intersecção com Y é no eixo Y.
Então, tem que ter um x e um y. O x é 0. E o y é o valor de b, do solteirão aqui, ó. Bem simples. Então, é só trocar o y pelo b. Aí, eu já sei. Ok? Então, os dois são 2 pontos, ó. Um x e um y, um x e um y. Ok? Na raiz, o y é 0. Na intersecção com o y, o x é 0. Beleza? Então, ó, já tenho a primeiro, que era conjunto imagem, raiz, intersecção com y. Agora, para pedir o gráfico. Vou fazer o gráfico aqui atrás, certo? Vamos lá. Ah, primeiro a gente tem que olhar bem isso aqui, ó. Essa conta aqui, tá? Ou eu acho legal fazer a conta e fazer esse diagrama, pra gente ver certinho quem é o par de quem pra colocar no gráfico, certo? Quando eu for montar o gráfico, eu olho aqui, ó. O valor de x vai do menos 3 ao 2. E o valor de y vai do menos 3 ao 7. Pra saber quanto que eu vou fazer aqui, ok? Então, vamos lá. Vou pegar uma régua transparente, que fica bem mais fácil. Vou traçar do 7 menos 3, então... Isso, e traço o x e o y, certo? Então, vamos lá. Como eu vou colocar... Eu vou fazer de 1 em 1 centímetro. Eu coloco ali, ó, e faço de 1 em 1 centímetro. Como eu não preciso muito no x, né? Não tem problema eu fazer 4 para cada lado. Agora, aqui no y, eu preciso fazer para positivo até o 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? E para negativo até o 3, até o menos 3. Então, 1, 2, 3. Posso colocar mais? Pode, sem problema nenhum. Ficou 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ok? Agora, a gente tem que olhar cada parzinho. Então, vamos lá. Ó, o menos 3 foi também com menos 3, x e y, sempre o x primeiro. Então, menos 3 com menos 3, menos 3 do x, com o menos 3 do y, tá aqui embaixo, tá? Então, até aqui, eu tenho que pontilhar a linha, ok? Depois, eu venho aqui e vou fazer pontilhado. O encontro deles, a gente tem o primeiro ponto. Depois, a gente tem o menos 2 com o menos 1. Então, menos 2 e menos 1. Eu não posso fazer reto, eu tenho que fazer pontilhado, bem certinho. Pronto. Aqui. Depois, eu tenho o menos 1 com 1. Então, menos 1 tá aqui e o 1 do y tá aqui. Então, agora ele vai pra cima, porque deu positivo a imagem dele. Então, aqui e depois aqui, certo? Depois, o 0 deu 3. Como é 0 para x e para y deu 3, então, eu vou lá no y e vou marcar 3. Ok? Não tem marcação por fora. Ele é em cima da linha, ó. Porque o x é 0. O 1 deu 5. Então, vamos lá. 1 até lá no 5. Tem que fazer com cuidado
para não confundir o que é x e o que é y, tá? O 2 deu igual a 7. Então, aqui, ó, 2 pontilhado. Vocês vão fazer bem bonitinho, organizado no caderno. E aqui tá o ponto. Então, ó, primeiro ponto, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto ponto, certo? Agora, eu vou passar uma reta unindo esses pontos. Então, ó, eu vou unir esses pontos. E aqui ficou o gráfico, ó, bem certinho. Elementos que compõem esse gráfico, quero deixar bem claro para vocês, tá? Ó, a gente já sabe agora fazer o gráfico através do domínio da imagem, certo? Ah, mas o que é a raiz que a professora falou ali no gráfico? Que aqui, ó, ele vai em cima do ponto Y, do ponto X. Então, a raiz é aqui, ó. Tá vendo aqui o X? É onde essa linha aqui do gráfico passa no eixo X. Ele tá passando aqui, ó. Certo? Então, aqui é 0. Quanto que a gente tinha calculado a raiz? 0 e menos 1,5. Então, aqui é 1,5, ó. 1 entre 1 e o 2. Menos 1,5. Ok? Essa aqui é a raiz. É onde a reta do gráfico passa no eixo X. Se chama raiz. E bate certinho com a raiz que a gente calculou ali. Menos 1,5 e 0. 0 porque tá em cima do eixo Y, do eixo X. Então, só temos o valor de X, que é menos 1,5. Tá do lado negativo, tá entre o 0 e o menos 1 e o menos 2, exatamente no ponto menos 1,5, certo? Outra coisa que a gente viu antes, aqui, ó, intersecção com Y, deu 0 e 3. Vamos ver se deu isso lá no gráfico. Intersecção é onde corta. Então, ó, passou pela raiz, certo? Que é o X, e aqui ele passa no eixo Y, ó. Exatamente no ponto 3. Aqui, ó. É 0 para X, perdão, e 3 para Y. Esse ponto se chama intersecção com Y. Tá vendo, ó? Porque ele intercepta o eixo Y. E a raiz intercepta o eixo X. Então, é isso aqui que eu quero que vocês façam bem certinho, tá ok? E acabou. Então, ó, lembrando, vamos recordar um pouquinho. Para achar o conjunto imagem, eu vou pegar a função, substituir o domínio e achar a imagem aqui, certo? Para achar a raiz, eu utilizo a fórmula menos b sobre a para x e já é 0 para y. Para a intersecção com y, é 0 para x e b para y, tá? Os dois estão lá no gráfico. Aonde no gráfico? Bom, raiz em cima do eixo x, intersecção com y em cima do eixo y. Tá ok? Espero que tenham aprendido. Qualquer dúvida, é só entrar em contato com a Pro.